Vamos lá, o Santos que teve, né, Quintino? Hoje regularizado apareceu no bid aí a rescisão contratual do Lucas Lima, né? Que vai ficar em definitivo no Sport, né? E do Juliano também. É, do Juliano também, então, os dois. O Juliano vai pra onde? Ainda não tem? Tava há um tempo atrás, tava uma discussão aí, se eles teriam que dar um dinheiro pro Santos, se teria que liberar o Sport, teria que dar algum dinheiro. Eu sei que foi em comum acordo, vai, porque eu vou ficar livre da folha de pagamento, né? Porque ele teria que voltar e pagar o salário dele, total, né? Eu só lamento a falta de transparência da diretoria, que podia colocar isso aí no site oficial, se recebeu algum dinheiro, se não recebeu. A mesma coisa se refere ao Juliano, porque o Juliano tinha renovação automática, ele recebia 350 mil, e o contrato que vazou dele previa um novo salário de 600 mil este ano, prêmio de 1 milhão pelo acesso, Caraca. salário de 660 mil em 2026, o cara não vai abrir mão disso Tudo aí, isso, pelo né? menos para não ficar com um quarto. Então acho que poderia ter um pouquinho mais de transparência, mas transparência e a atual gestão do Santos não estão na mesma sentença, não. Ademir, diga, Portugal. Não, Ademir, só uma pergunta. Você acha que o nosso presidente Marcelo Teixeira fez esses contratos vendendo a alma pro diabo pra poder montar o time da Série B? Foi o único jeito que ele arrumou pra seduzir esse tipo de atleta, matando o Santos dessa maneira? Porque o que ele fez, por exemplo, com o William do Bigode é um absurdo, né, Ademir? O William Bigode, que a primeira rodada já tá lesionado, fora. nem vai Mas jogar. claro. E o contrato também previa renovação automática, assim como o Gil, que depois que a opinião pública começou a malhar aí através das redes sociais que o Gil não estava inscrito, escreveram ele ontem à noite. Eu não acho que foi o Marcelo que fez isso. Quem fez isso foi o diretor de futebol. Mas ele assina, né? Endossa para o contrato ir para a federação. E eu só lamento a falta de transparência. Podia publicar isso aí no site oficial, ou convocar uma entrevista coletiva, ou quando tiver uma coletiva, o novo CEO. O Santos tem 2 CEO, né? O Brax e o que chegou agora, o Pedro Martins, né? O Brax foi rebaixado, mas era CEO até outro dia. Então o Santos poderia ser um pouco mais transparente. O Brax teve uma proposta para ir pro Atlético Mineiro e não aceitou, viu, Ademir? Então, aí é que tá. Ele foi rebaixado aqui. Será que teve essa proposta mesmo, Portuga? Teve uma sondagem na conversa. Dizem as más línguas aqui que não tinham certeza se teve ou não teve, mas ele, por exemplo, não apita mais no futebol aqui. Não apita mais no Nem futebol. sabe qual é o cargo dele. Ó, vamos lá. Exatamente. O Tassiano foi apresentado hoje, né, pelo Santos. Falou que gosta de atuar na ponta do tripé. Quê? Nossa. É você, Bota? Você apresentou lá no Santos. Ali no meio É o tripé do meio campo, ele quis se referir, né? no trepo do meio do Ai, que campo. gostoso. Ai, que gostoso. Adoro! E... Ai, que gostoso. Mas que tá pronto pra ajudar o Caixinha, falou que gosta muito do técnico, né? Que tem uma amizade muito grande com o técnico, que foi o Caixinha que pediu ele, né? E que tá disposto aí a ajudar. Então, a apresentação do Tassiano. O Santos também, que vai mandar um representante para a Arábia Saudita, porque diz que tá muito quente aí a rescisão do Neymar com o time, né? Vai começar de novo a novela, hein, cara? E que já teve uma conversa com o pai do Neymar, que o pai do Neymar teria falado que seria uma decisão dele, porque tá envolvendo aí o Inter Miami, né? Que ele tem os amigos dele lá, tem o Messi, tem o Soares, que é amigo dele, e que ele poderia estar indo pra lá. Mas só uma notícia, o Mascherano falou sobre isso faz uns 4 dias, e ele disse que, infelizmente, pela regra dos Estados Unidos, ele não pode ultrapassar o fair play financeiro. E o Miami já chegou no topo. Pra essa temporada não dá, só pra próxima janela. Dizem que tinha outros Mas tem 3 outro time, times, viu? Tem outros além times, do tem outro time. Chicago Fire. O Miami não dá, pelo que o Mascherano falou, que o Mascherano é o técnico agora, né? Então, diz que... E o vai Chicago Fire. E tem um representante lá, vai tentar convencer o Neymar pra fazer um plano exatamente como fez com o Robinho, quando o Robinho voltou por causa da seleção e tal, pipipi, 2010, né? A relação entre o clube e a família Neymar, ela é bem próxima, né? Tanto que o patrocinador master do Santos, quem conseguiu foi a empresa do pai do Neymar, que levou 10% de comissão, e eu não tô criticando aqui, acho que é válido, né? Se tem uma empresa, precisa ganhar dinheiro, né? E os maiores concorrentes seriam o Inter Miami, mas o Portuga já deu a declaração aí por causa do fair play financeiro, e o Chicago Fire. E o Santos está apostando da vontade do Neymar de buscar um ambiente competitivo para atuar em um nível melhor do que o americano, para se preparar para a Copa do Mundo de 26, né? A informação que chega aqui no Brasil é que o técnico Jorge Jesus, do Al Hilal, o ex-técnico do Flamengo,
ele e o Neymar têm uma relação um pouco desgastada, e o Jorge Jesus não inscreveu o Neymar na Liga Saudita. Isso. Então o Neymar, apesar de ter aí, parece que 80 milhões de euros a receber, tá insatisfeito lá e quer ir embora. Mas, ô Quintino, até com relação ao Neymar, o Neymar, ele declarou recentemente que ele ainda tem ambição, inclusive naquela entrevista que ele deu, quando ele falou que ele gostaria de novo de jogar com o Messi, com o Suárez, para reviver o trio MSN e tudo mais. Ele falou que ele tem ambição ainda de jogar a próxima Copa. Vou te falar, cara, o Neymar, se ele resolve ir pro futebol americano, cara, ele praticamente decreta o fim da carreira dele. Agora. Ele vira um jogador de showball. Porque, cara, por nível muito baixo, né, mano? Eu não acompanho, fisicamente, vou ser sincero. Mas por mais que você possa se recuperar fisicamente, falar, tô apto a jogar, você vai para um grau de enfrentamento, cara, que é muito abaixo. É ridículo. Então, cara, o futebol brasileiro tecnicamente é ruim, mas fisicamente é um futebol que exige de você muita coisa. Porque é jogo quarto e domingo, é jogo pegado, é jogo corrido, é jogo movimentado. Aqui, cara, fisicamente você consegue se preparar para uma Copa. Não talvez em termos técnicos e competitivos, como se você tivesse num time de alto nível da Europa. Mas eu acho que fisicamente você estaria apto, sim, a disputar uma Copa. Nos Estados Unidos, não, cara. Se o Neymar quiser, de fato, ser protagonista da seleção brasileira na próxima Copa, ele tem que pensar realmente no futuro dele, não com relação ao dinheiro que os Estados Unidos pode pagar, mas eu acho que com relação ao que o futebol de onde ele vai jogar vai exigir dele. Boa. Ô, Quintino, é verdade que o Santos realmente fez uma proposta pelo Danilo, lateral da seleção? Eu tô bem à vontade pra falar. Não sei nem se eu devia expor do jeito que eu vou colocar, mas do meu jeito eu vou colocar. A empresa que agencia a carreira do meu filho é a mesma do Danilo. Inclusive, eu só fui para essa empresa porque eu tenho uma relação muito boa com o capitão da seleção brasileira, quando jogou aqui no Santos, o Danilo, e foi ele que indicou para que eu não cuidasse mais das tratativas do meu filho e desse para essa empresa, aquela do Rio de Janeiro, que é a Life Pro. E aí, pela relação que eu tenho com o Danilo, com a empresa e como repórter, eu fui obrigado a perguntar. Teve uma sondagem, uma proposta, assim, mas os valores são muito abaixo. Eu acho difícil o Danilo voltar para o Santos nesse momento. Ele tem uma proposta do Napoli, ele tá estudando porque ele tem uma boa imagem perante os torcedores da Juventus de Turim. E hoje, lá na Itália, a principal força para combater a Juventus não são os dois times de Milão, é o Napoli. Então ele acha que, de repente, indo para o Napoli vai manchar um pouco de tudo que ele construiu lá em Turim. E tem o Flamengo que entrou na parada aí, meu amigo Vene Casagrande, que trabalhou comigo em outro centro de custo, na TNT Esporte, antigo Esporte Interativo. Acho que o Flamengo também vai fazer proposta. Então, eu acho, pelo que eu conversei com a empresa, não conversei com o Danilo, tenho que ser justo. Eu acho difícil o Danilo desembarcar na Vila com os números que foram apresentados pelo Santos hoje. Seria exorbitante, né? Olha, eu vou falar um negócio... Outra coisa também, Sombra. O Santos contratou 2 zagueiros, tem outros 2... Aí tu traz um jogador pra posição que tu não precisa, porque o Danilo tá jogando de zagueiro. E na própria lateral, o Santos contratou um outro lateral agora aí, o Léo Godoy. É uma posição que o Santos não tem necessidade. E não é um jogador ruim o Léo Godoy, não, Agora, viu, Ademir? é uma coisa a gente falar do Santos, o que acontece, quem contrata. A gente não pode esquecer nesse momento do torcedor. Porque, assim, a gente não pode encarar, às vezes, o torcedor como um número, né? Falar assim, os santistas, e pensa na massa santista. Vamos pensar nas pessoas santistas. Vamos pensar na individualidade. Na massa. Eu entro na cozinha e vejo o nosso motorista aqui da rádio, André Nogueira. Santista. Santista. Ele, tem assim, bom gosto. ele com o cotovelo na mesa, a mão aqui no queixo, olhando pro nada. Aborrecido. Daí eu pergunto, o que foi, André? O que aconteceu? Ele falou assim, Zé Ivaldo, Tassiano, Léo Godoy. Falei, calma, André, calma, a males que vem pra bem. Luizão. E ele não se... meu... Tá desanimado. Desabou em lágrimas. Não. Desabou. Não. É triste, velho. Tá mal. Não acredito. Tá mal. ele é tão bom. Mas não Ele começou a temporada, ele já está em ele pranto. chegou Nunca e tinha falou, visto um elefante chorar. Sombra, nós vamos bater e voltar. Nós vamos bater e ele voltar. tá assim. Nossa, velho. Aí eu tive que dar um abraço nele. Sabe aquela hora?
Você tem que abraçar a pessoa, você tem que acolher a pessoa. Tem que acolher a pessoa. Mas foi meio abraço. Porque, bicho, a gente não vai... os santistas. Se você conhece um santista na mesma condição do nosso André Santista aqui, dê um abraço. Mostre que a vida não é só futebol. Ah, triste, hein? Por favor. Não, Mas, cara, pra quem gosta de futebol, Sombra, viver a situação que o Quintino tá vivendo é praticamente perder a família num desastre. Não, é terrível. Sabe, é muito complicado. Melhorar... O time tem que pagar não sei quantos milhões aí pro André Cury em 3 dias. Deve 3 bilhões. Já passou aí tu vem 2. falar que meu time tá em falência. Já Mas pra passou gente 2 dias, tem o sempre Quintino. uma estratégia, mas pra gente tem sempre tem uma estratégia. Agora, por exemplo, pro Quintino, Motinha, é complicado. É aquele negócio que o Sombra fez hoje, o cara perdeu a família, perdeu a casa, não tem um emprego, aí você dá um abraço no cara e fala, tudo vai ficar bem. O cara olha pra você assim com aquela cara Vai de gato passar, né? vai passar, né, mano? Tipo, você sabe que não vai ficar, mas você fala pra tentar dar um alento pro cara. E o Neymar, que quando o corintiano ouve, tem calafrios. E o Neymar? Calafrio, 2012 eu tive calafrio. Eu vi o calafrio que eu tive em 2012 batendo na cara dele. Mas, mas entenda assim, cara, o corintiano não tá pensando em Neymar, o corintiano tá pensando no time que ele tem hoje. Bom time, né? Mas o santista, cara, sério. Então, se você tiver acesso a um santista, esteja nessa condição de descrença, de tristeza. Dê um abraço. Você melhorando a vida dos outros, você só faz melhorar a sua. Eu não tô te entendendo, Sombra. Abraço um santista, sua filosofia. O Santos não tá na segunda divisão, o Santos voltou. Não parece. E como a música do Roberto Carlos, eu cheguei em frente ao portão. Mas já permaneceu, meu cachorro mas vamos lá, o Kiki. Mas com esse Só que o Roberto Santista... as galinhas usaram essa música. O Roberto Santista chegou no portão, ele viu, não é o cachorro, o sorriu latindo. Ele viu o Tassiano latindo. Muitas emoções, bicho. Agora, ó, Ademir, vocês ficam falando do Zé Ivaldo aí, acho que o Zé Ivaldo é um cara extremamente sério, um jogador que marca forte. Ele é muito viril, ele não brinca, ele chega junto. O problema do Zé Ivaldo é os cartões mesmo, que... O Cruzeiro abriu mão porque ele era muito bom. Não é isso, Sombra, que o Cruzeiro hoje... Ele não é de ser expulso. Não, o Cruzeiro tem um patamar hoje maior. A cada 3 rodadas ele tá suspenso. Sim, mas o Zé é um cara muito sério, Sombra. O Cruzeiro hoje... Não, o Cruzeiro hoje tem um patamar que ele... Ó, vamos lá. Então, o Cruzeiro passou... Não, calma. O Cruzeiro... Você tá dando razão calma, pra vocês entenderem. Quando o Cruzeiro tava na situação do Santos, o zagueiro era o Zé Ivaldo. Você entendeu? Então, é que o Cruzeiro passou por isso. Então você passou um jogador de Série B pro Santos. Não é de Série B, ele jogou no Atlético Paraná na Série A. Não. Voltando. Eu tô dizendo, quando o Cruzeiro fez a primeira volta depois da Série B, o zagueiro era o Zé Ivaldo. Em 99% das vezes, ninguém abre mão de jogador bom. Não, mas ele não ia ter espaço, Sombrar. Como é que ele vai jogar no Cruzeiro, pô? Mas eu respeito a opinião do Portuga aí, mas eu acho esse Zé Ivaldo aí bem jagunção, velho. Não, ele é jagunço mesmo. Zé Ivaldo não foi... Como diria o Vanderlei Luxemburgo nos anos 90. Ele é zagueiro, mano. É rebatedor. Isso. Mas eu não acho só rebatedor, eu acho ele meio violento, tá ligado? Se eu não me engano, não foi ele que tinha feito um pênalti. Opa, teve um jogo que ele foi expulso, salvo engano, posso estar cometendo um equívoco, contra o Palmeiras, lá quando ele ainda era do Atlético Paranaense, que ele foi expulso num lance com o Hendrick. Um lance ridículo, que ele deu um pênalti pro Palmeiras, uma jogada que ele tava sozinho. Aí eu não lembro, aí não lembro. Uma última notícia do Santos. Demorou, hein? O Quintino pode confirmar. Diz que o Santos e São Paulo será no Pacaembu. Né? Tá esperando aí a administradora aprovar dia 1º de fevereiro. Eu vou dar informação, e como a RG não tá aí hoje, eu vou dar minha opinião. O Santos já entrou em contato com a Alegra. Quem que é a Alegra? É algum... É administrador. um remédio. É um remédio antialérgico. É administradora do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Com todo o respeito à Alegra, ela prometeu datas nos últimos anos e nunca cumpriu. Na Taça das Favelas... Você viu aquilo? Cara, aonde passava o povo pra subir pras arquibancadas virou uma lagoa, cara. Tinha gente nadando, tô falando sério. Mas choveu aquele dia também, velho. Mas aquele dia que choveu... Então, o que a Alegra tá alegando? Que dia 25 de janeiro, na final da Copinha, vai ser o grande teste. Se passar na final da Copinha com um público
maior do que o devido, inclusive liberando aquela parte lá que deu esse problema do escoamento da água. Se passar, vai autorizar o Santos a pedir à federação. E Santos e São Paulo, que está marcado para o dia 1 de fevereiro, um sábado, acho que é 18h30, passe para o domingo, dia 2 de fevereiro, pro Pacaembu, comando do Santos, torcida única. Por enquanto é uma incógnita, tá? E a Vila Belmiro, ô Sombra, amanhã, quem for assistir a partida e acompanhar pelo Energia em Campo, fique tranquilo. Tem umas partes lá que estão marrom. Não foi aquele filme Sinais do Mel Gibson que caiu algum OVNI, objeto voador não identificado. É que teve um show de sertanejo aqui de Henrique e Juliano, e o gramado não é artificial, colocaram aqueles tapumes e tá tudo queimado. E eu não acredito que de hoje para amanhã vai ter alteração.